mais uma vez, boa tarde, boa noite, meu aluno. Hoje vamos falar do assunto chamado clusters e arranjos produtivos locais. Também seriam aqueles conglomerados de várias empresas no mesmo ambiente, que a gente vê muito quando vai lá para Caruaru, aqueles polos de roupa, a gente vai lá para Toritama, a gente vai lá para Santa Cruz do Caparibe, ou a gente vai aqui também para lá para Goiânia, que vê aquele polo ali da Fiat, várias empresas juntas. Temos aí o Vale do Silício também, que é outro exemplo de clusters, de arranjos produtivos locais. Só que alguns autores, eles dizem que existe alguma diferença, mas mesmo assim dizem que praticamente ambos eles significam uma concentração local ou regional de várias atividades econômicas que geralmente são industriais. Nesse contexto, quando a gente pensa lá em Toritama, você tem atividade industrial, porque a indústria está próxima das empresas que vão comprar, que vão adquirir e, na verdade, terceirizam parte da sua produção a essas empresas, onde elas compram e levam diretamente para o consumidor final através das suas lojas. Mas além disso, a gente também tem a questão, dependendo do tipo de conglomerado industrial, a gente também tem o envolvimento da agricultura e da parte extrativista também, no caso, formando toda uma cadeia produtiva que é explorada em determinado setor. A gente tem aí a definição do Cassiolato e do Latris. Ele fala o seguinte, que a PL, que é o arranjo produtivo local, eles são aglomerações territoriais de agentes econômicos, é que as pessoas que estão ali para modificar a economia, para mexer na economia. Aí também tem a questão dos agentes políticos e os sociais, aí você tem todo o envolvimento da sociedade, da política, que tem interesse que aquele ambiente ele cresça, porque vai gerar emprego, vai gerar economia, com foco em um conjunto específico de atividades econômicas. Você normalmente ali é explorado aquele tipo de atividade econômica específica. Então, tu vai ter uma PL, ou um caso, um arranjo produtivo local, ou tu vai ter um cluster que vai explorar a parte de laticínios, algum vai explorar a parte de vestuário, algum vai explorar especificamente aquela parte de economia envolvendo a parte a economia criativa, a parte de tecnologia. Essas empresas geralmente elas envolvem a participação e a interação de empresas que podem ser desde produtoras de bens e serviços finais. Aí tu tem a questão dos fornecedores de insumos, tu tem os fornecedores de equipamento, tu tem as prestadoras de consultoria e serviço no geral, tu tem as comercializadoras, tu tem o envolvimento dos clientes, além de várias outras formas de representação associativa. Lembrando que o polo que a gente encontra lá em Goiânia, que é o polo da Fiat, o sistema que é utilizado ali, se vocês já estudaram o sistema Just-in-Time da Toyota, ele praticamente ele funciona no mesmo sentido. Empresas próximas, onde elas vão fornecer boa parte das peças que vão ser utilizadas para montar o veículo. Então, por isso tem todo esse envolvimento e várias outras empresas. Aí tu tem a definição também do Potter, que ele fala assim, que os clusters são arranjos, são grupos geograficamente próximos de empresas interrelacionadas e também instituições associadas numa determinada área, ligadas por tecnologias e competências comuns. Isso aí está mais vinculado, se a gente for parar para analisar, ao modelo que se aplica do cluster lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Normalmente eles coexistem dentro de uma área geográfica em que a facilidade de comunicação, a logística e a interação social são possíveis. E pode englobar no final as universidades. Você vê que tem o envolvimento da universidade, de institutos federais, de institutos de pesquisas, as escolas técnicas, organizações não governamentais que têm interesse em estar ali para promover o bem comum, as entidades comerciais que vão tentar negociar a venda, a relação direta com o consumidor. Aí, nesse contexto, vão proporcionar a questão do treinamento, a geração da informação, vários estudos de apoio técnico aos integrantes do aglomerado, e aí por aí vai.
Os dois exemplos mais claros desse cluster que a gente tem são justamente o que eu falei inicialmente, que é o Vale do Silício, nos Estados Unidos, e o distrito de Kista, na Suécia. Obviamente que alguns autores eles dividem esses conglomerados não só como clusters e arranjos produtivos locais. Você tem ideia, a gente tem aí, dentro desse contexto todo, a gente consegue dividir no caso, tanto o cluster quanto a APL, como clusters ou aglomerados industriais, que são aqueles formados pelo conjunto de várias indústrias interligadas através de relações entre comprador e o fornecedor. Nós temos os clusters ou aglomerados regionais, que são aqueles formados pela aglomeração geográfica de empresas ou indústrias que se situam próximas umas das outras. Aí temos o caso aí de Toritama, o caso lá de Caruaru e de outros casos que eu vou falar daqui a pouco também. Temos os distritos industriais que a gente encontra no Cabo Santo Agostinho. A gente encontra também aqueles distritos industriais lá para o lado paulista. E aí são formados por empresas ou indústrias envolvidas em processos de produção interdependentes, aí, pertencentes ao mesmo segmento industrial, envolvidas com a comunidade local, que ela está ali justamente para mudar o cenário, movimentar a economia, e são delimitadas pelas distâncias da viagem diária entre seus trabalhadores. E por último, nós temos as redes de negócio, que são formadas por várias empresas ou indústrias que mantêm a comunicação e interação com um certo nível de interdependência e não operando necessariamente numa mesma indústria ou estão geograficamente concentrados no mesmo espaço. Então você pode ter, nesse contexto, o envolvimento de várias indústrias, de vários atores, mas não necessariamente estão dentro daquele mesmo conglomerado, mas as relações elas vão continuar. Os clusters, eles são geralmente construídos pelos atores locais. Então, as pessoas que estão envolvidas naquele cenário, naquela área geográfica, são os atores principais para que aquele cluster ele nasça. Se a gente for parar para analisar os grandes conglomerados que existem hoje, seja lá por lá de Toritama, que estou falando aqui especificamente no nosso caso aqui em Pernambuco, mas aqueles que já existem, obviamente que tiveram os pioneiros. Eu lembro quando eu fui para Santa Cruz do Capibaribe, eu tinha 14 anos. Já tinha tinha aquele comércio mais provinciano, mais local. Então a casa das pessoas, as pessoas abriam, vendiam aquelas pecinhas, tinha aquela feira que já é uma feira antiga, mas hoje o complexo está completamente diferente, porque ele evoluiu demais. Pô, eu fui para lá com 14 anos, hoje eu tô com 46, vou para 47. Então vejam quantos anos fazem isso. Então mudou completamente, porque hoje você passa a ter o envolvimento do governo, que quer que aquilo ali cresça mais, que gere emprego, que gere riqueza para aquela localidade. E aí, inicialmente, os atores locais, quando eles se envolvem, o interesse maior deles é justamente aproveitar as vantagens e a questão da sinergia, os fatores que existem na região. Aí você tem inicialmente, os fatores que podem ser explorados nessa região. A presença de clientes e fornecedores, porque você tem a indústria já local, você tem os clientes que inicialmente eles compram para revenda e aí eles vão procurar outros locais, outros mercados para vender. A gente sabe hoje que esse cenário do nossos conglomerados, nossas APL, nossos clusters locais, eles hoje começam a vender não só no mercado regional, mas no mercado nacional e internacional também. Então você tem a presença ali desses atravessadores, os clientes, os fornecedores também, tem o acesso a recursos humanos qualificados, às vezes a gente consegue, às vezes não consegue, dentro de um contexto mais provinciano. Mas se você for levar em conta a questão do Vale do Silício, a tecnologia, a mão de obra que é utilizada ali é uma mão de obra extremamente específica. Obviamente que os melhores salários também são pagos. A questão da disponibilidade de matérias-primas específicas e a questão também da infraestrutura vai depender, obviamente, do tipo de arranjo produtivo local, do tipo de cluster. O baixo custo de transação e comunicação devido à proximidade geográfica. Então, às vezes as empresas aí, entre o caso lá da Fiat, tu vê aquele conglomerado industrial, o custo com logística para eu conseguir solicitar encomendar uma peça que poderia estar fora do estado, ele desce drasticamente porque a indústria está do meu lado, a 400, 500 metros de distância ou até menos. A questão da proximidade de universidades, centro de formação, centro de investigação
e presença de instituições financeiras e outras organizações públicas e privadas. A ideia da proximidade das universidades, dos institutos federais, das escolas técnicas, é porque você pode inclusive tentar fazer parcerias para fazer com que haja possibilidade dessas instituições promoverem algum tipo de formação específica, algum tipo de treinamento, aperfeiçoamento. E nessas parcerias vai gerar valor para as pessoas que vão fazer o curso, porque inicialmente vão ser preparadas, porque elas vão conseguir aumentar, agregar mais valor, agregar mais conhecimento, e aí ela se torna possível que essa mão de obra que já foi qualificada ali pelo Instituto Federal, pelas universidades, ela possa ser absorvida por essa indústria, por essa empresa. Quando a gente fala em clusters e arranjos produtivos locais, duas palavras são chaves. É o caso da história e da questão de geografia econômica. A história porque a gente vai ter que levar em conta todo o contexto de envolvimento histórico, de desenvolvimento econômico daquele local, daquela localização onde nasceu clusters, o cluster ou o arranjo produtivo local, APL. A questão da cultura, das pessoas de estarem produzindo determinado tipo de produto, explorando, aí já vem aquela questão da família, uma coisa de família, já vem explorando aquele nicho de mercado há algum tempo. E aí os filhos e outros parentes começam também a explorar. E aí outros também se interessam. E aí vai crescendo, crescendo, crescendo. E a questão da história do ambiente, ele é presente porque ele fez com que, para se chegar àquilo ali, tudo fosse sendo construído aos poucos. E a questão geográfica, a questão da localização, da questão da logística, da possibilidade do escoamento do produto, do acesso à tecnologia, do acesso à mão de obra qualificada, do acesso a fornecedores de matéria-primas, de insumos, de máquinas e equipamentos que possibilitam o desenvolvimento daquele setor. Aí, os arranjos produtivos locais, eles podem assumir diversas características que inicialmente vão depender da sua história, da evolução, da organização institucional, da questão do envolvimento do contexto social, contexto cultural, nos quais eles se inserem. A questão também da infraestrutura produtiva, da organização industrial, como é que a indústria ela se organizou, a questão do incentivo o fiscal para que as empresas cresçam em determinado período, que atraiam empregos, que gerem riqueza, a questão como é que vai ser a forma da governança, se for um cluster, um arranjo produtivo local, como é que funciona a questão da governança para facilitar o escoamento do produto, a questão da associação, do associativismo dessas empresas para facilitar o escoamento do produto. A questão da logística, como é que vai ser a logística da distribuição, da entrega desses produtos. E aí toda a difusão do conhecimento, da riqueza, que vai fazer com que, dentro desse contexto, essas APLs ou clusters eles se desenvolvam. Aqui em Pernambuco, a gente tem o desenvolvimento das APLs, ele é incentivado por diversos programas, como também pelas estratégias de fóruns que já existem, de competitividade do próprio governo federal. Em Pernambuco, cabe inicialmente a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a SECTI, a SECTI. Então ela faz a realização de ações voltadas para o aumento da competitividade da economia por meio da inovação tecnológica. E aí nós temos aí uma APL muito conhecida, que é a APL do gesso, que é conhecida também como polo gesseiro, que fica na região que está em desenvolvimento, que fica ali no Araripe, que inclui os municípios de Araipina, Trindade, Bodocó e Ipubi. E é um celeiro do maior conjunto de jazidas de gipsita em exploração do Brasil, só para você ter ideia. Este polo ele é supridor de 92% do gesso demandado em todo o mercado nacional. E ele é o detentor de uma das mais importantes reservas de gipsita do planeta, que é um minério não metálico, composto basicamente por sulfato de cálcio, e estimado em média 1,22 bilhões de toneladas. A privilegiada, obviamente, posição do polo gesseiro, ele vai tornar com que aquela área seja especial em relação aos diversos outros segmentos econômicos nacionais. Então tem essa grande vantagem da localização geográfica, por conta da proximidade da área de escoamento e de ter sido favorecido com uma jazida tão grande.
Outro nós temos aí a PL incentivada, é o polo de confecções, que fica ali no Agreste Central pernambucano. Esse ainda está em estágio de evolução, por mais que já exista há um bom tempo, mas ele ainda está em estágio de evolução. Ele está em fase de transição entre o negócio original, que inicialmente é de confecções de baixo custo, para o mercado regional. E agora ele vai em direção à consolidação e desenvolvimento do mercado de moda. E veja a coisa principal, né? Inclusive a gente tem vários cursos de moda aqui no Pernambuco, que inclusive vão incentivar mais ainda o que essa PL, esse arranjo produtivo local, se desenvolva mais ainda. E aí ele está buscando a questão da moda, da qualidade, em um âmbito agora não mais regional, como também nacional, e também passa a ter está inserido num contexto internacional através de um movimento de exportação de produtos já em curso. Essa PL ela concentra 3 grandes cidades da região, que a gente vê ali Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, que eu já falei inicialmente, e também Toritama. Outra PL, a gente encontra a PL de Laticínios, que fica localizada ali no Agreste Meridional e Central, e ele concentra algumas bacias dos rios Mandaú e Una. Embora se observe inicialmente a produção de derivados do leite em diversos municípios que ficam naquela localidade, a mesma ela concentra particularmente nos municípios de Pedra, Venturosa, Garanhuns, Correntes, São Bento do Una, Cachoeirinha e Altinho, os quais ocupam a área de 3.093 km², com a população em média de 255.859 habitantes. Aí você vê quanto ela mexe na economia local. E por último, para encerrar nossa aulinha de hoje, a PL Vitivinicultura, que ela envolve essa questão da vitivinicultura, que tem um contexto a questão da agricultura irrigada, utilizando águas do Vale do Submédio do São Francisco, constituindo aí uma das mais importantes atividades econômicas da região. A expansão da irrigação por grupos privados, ela irradiou por toda a margem do rio, ensejando inicialmente a implantação de unidades fabris em vários municípios da região, e aí destacando 2 atividades que apresentam grande potencial econômico, que é a produção de vinho, de uva e de outros derivados. Esse arranjo produtivo local do vinho, de uva e derivados, ele é apoiado por um programa que encontra-se ali próximo à região ali do Rio São Francisco, no município de Petrolina, Santa Maria da Boa Vista e de Lagoa Grande. Aí a gente vê quanto é importante esses conglomerados, através dos arranjos produtivos locais, tanto quanto os clusters, que são extremamente representativos e fazem com que a economia dessas regiões elas se desenvolvam assim, de maneira que agregue valor não só para a economia local, como regional, como nacional, inclusive movimentando a economia internacional. Ok, vamos seguir para nossas aulinhas.